ergueram a taça, mas vamos ver como foram todos esses detalhes neste vídeo. Então fica até o final para ver nossa análise. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Cano a Bola. E dessa vez vamos analisar o jogo de volta da final da Copa do Brasil. O jogo que deu a taça para o Flamengo, a quarta taça de campeão da Copa do Brasil para o rubro-negro. Então aparece vinheta. Tivemos dois tempos muito diferentes, né, que construíram esse 1 a 1 que levou para os pênaltis e sagrou o título do Flamengo, né? O primeiro tempo foi quando o Flamengo faz um gol bem cedo ali, né, com o Pedro, com uma jogada maravilhosa, inclusive, ali do ataque do Flamengo, Arrascaeta, aí toca pro Everton Ribeiro, que passe, Everton Ribeiro se colocando na Copa, inclusive. Muita bola ele se jogou, tá? Craque do jogo. Pra mim, melhor em campo, fácil. O que o Everton Ribeiro fez ali, se colocando na Copa do Mundo. Cada vez mais, pra mim. E aí o Coutinho que se vê se ele for mesmo, né? Eu, até certo dia, levaria os dois já, independente. Mas com a mudança de função do Rodrigo, eu acho que acabaria optando por levar o Firmino e não o Coutinho. Mas isso não vou entrar em muitos detalhes, porque o vídeo não é sobre isso. Aí o Flamengo foi superior durante o primeiro tempo. Ele não bombardeou o Cássio. Você não viu o Cássio tendo que fazer vários milagres, como fez no jogo de ida, nesse primeiro tempo. Mas foi superior. O Flamengo teve mais as ações, teve mais controle do jogo e da bola. Mas o Corinthians também passou longe de ser inoperante no primeiro tempo. O Corinthians estava ali no jogo, estava ali mostrando que estava vivo. Você via o Corinthians em campo, pelo menos. Como foi diferente, por exemplo, lá na Libertadores, no confronto entre os dois. Parecia que o Flamengo estava jogando sozinho. Mas também não criou muito perigo real, até porque estava toda hora jogando bola na área de qualquer jeito. E até sem ser de qualquer jeito é quase impossível fazer isso. Seguir essa estratégia com a defesa que o Flamengo tem. Absurdo que esse povo joga e que corta pelo alto também, né? Porque não é só isso que eles fazem. Mas já deu uma crescida ali nos últimos minutos. Já foi mostrando suas caras nos últimos 10 minutos, mais ou menos, com os acréscimos. O Corinthians foi aparecendo mais e foi murchando mais o Flamengo. E aí o Vitor Pereira pensou: bora, agora é hora de dar um passo a mais, né? Fomos crescendo ali, sem incomodar tanto ainda, muito cruzamento na área, depois que viu que não estava dando tão certo assim, foi dando menos cruzamentos, mas ainda tentando manter a bola com si. E foi bem superior no segundo tempo. O Corinthians, o Adson entrou já no intervalo, mudou o jogo. Jogou muita bola também, o Adson no segundo tempo. Tem uma jogada que ele sai driblando todo mundo. Mudou realmente a cara do jogo do Corinthians. E o Flamengo passou a jogar em contra-ataque contra o Corinthians no segundo tempo. Aí o Corinthians perde uma quantidade absurda de gols. Assim, não dá pra querer ganhar também desse jeito, perdendo tanto de gols que perdeu, principalmente. Fica na memória de todo mundo do Roger Guedes, que foi a mais inacreditável, ainda mais quando ele cobra que a bola chegue mais para ele, como falou no intervalo. Não deu muito para dar credibilidade para as reclamações do Roger Guedes nessa final. Não foi bem no jogo de ida, como falei semana passada. Não foi bem no jogo de volta, ainda errou esse gol aí e ficou mais reclamando do que jogando bola nessa final. Tanto lá quando reclamou quando foi substituído, tanto aqui nesse jogo de volta no Maracanã, quando reclamou no intervalo, né? Que as bolas não estavam chegando para ele, que tinham que tocar mais para ele. Depois que o Corinthians empata, porque chegou, tava difícil da bola entrar, mas entrou,
ali com o Juliano, que inclusive terminou o campeonato como artilheiro da competição. Uma coisa ali que dá pra ver que também ele não foi esse fracasso redundante como muita gente pintou vários momentos do ano. E fez o gol, e depois que fez esse gol, acabaram as boas chances do jogo. O jogo praticamente acabou ali. Não acho que não. A própria torcida abdicou. Eu acho que não dá nem muito pra dizer que acabou ali o jogo, porque o Flamengo ainda até tentou mais fazer o segundo gol, só que o Corinthians defendeu muito bem como o jogo inteiro e não deixou. Então, o jogo não acabou porque, né, um time tentando e o outro defendendo bem é jogo. Mas as boas chances, as chances claras, realmente não aconteceram mais. E foi algo que deve ter deixado os Flamengo tremendo. Os Flamengo. Os flamenguistas tremendo. Foi o fato de que o Dorival tinha tirado a Arrascaeta e o Pedro, né? Naquele momento, pô, não temos nós mais decisivos, apesar de que o Gabigol ainda estava. O Cebolinha entrou no lugar do Pedro, apesar de que o Cebolinha não tá respondendo à altura do que se esperava. Deve ter passado bastante na cabeça do flamenguista. E aquele bandido doido também atrapalhou o jogo. Ah, sim, os sinalizadores, né? Realmente acho que o Corinthians se fez por satisfeito com os pênaltis, que acabou não dando certo, mas vai saber o que poderia ter acontecido se não tivesse parado o jogo ali naquele momento. Agora vamos para umas análises de alguns destaques individuais dessa partida. Tivemos, primeiro no Flamengo, o Santos foi bem seguro, né, encaixando quase todas as bolas. Você nem via o Santos fazendo aquelas defesas palhafatosas, como sempre. O Santos é aquele goleiro que vai encaixar quase sempre as bolas, não vai ter defesas super plásticas, mas você diz, se lascar, é impossível que a bola entre. E parece que é impossível e ele faz parecer fácil ainda. Então, este foi mais uma partida excelente do Santos no gol do Flamengo. Tivemos ali na defesa uma partidaça de Davi Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia e Felipe Luiz. Eu já falei, né, dos muitos cruzamentos na área do Corinthians bem inefetivos, muito por culpa desses jogadores aí. Botava a bola na área, cruzava. Tava perfeito. Davi Luiz tira. Se não for o Davi, é o Léo Pereira. Se não for o Léo Pereira, é o Thiago Maia. Se não for o Thiago Maia, é o Felipe Luiz. Fizeram uma partidaça. Cansaram de cortar os cruzamentos do Corinthians com a cabeça, né? E eles são os responsáveis, os principais responsáveis, pelo Flamengo ser bizarro de bom defensivamente. Porque muito se fala do ataque maravilhoso do Flamengo, que é maravilhoso, que fez aquela jogada maravilhosa no começo do jogo para fazer 1-0 com o Pedro, e que tem Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta ali perto do Pedro. Mas a defesa do Flamengo é surreal, é bizarra. Muito. E permitiu que o Flamengo saísse dos padrões deles nos últimos anos, que o flamenguista cobra muito disso, talvez até já tivesse preparado para xingar muito o Dorival caso perdesse, e dá certo no fim. E inclusive é o tipo de coisa que ganha final, né? É o famoso final se ganha, e em que eu vi criticarem Palmeiras do Abel fazer isso, mas acontece. E, pra mim, o Thiago Maia tem que ser observado no próximo ciclo da seleção. Acho que no momento em que acabar a Copa, o Casemiro e o Fabinho ainda vão estar num nível bem alto ali, né? E muito difícil de tirar a vaga deles. Mas eu acho que até meio que vendo o que aconteceu nesse ciclo na lateral direita, que já se sabia que o Daniel Alves ia chegar em 2022 com a idade bem avançada e pouco se fez para ficar monitorando quais seriam boas opções realmente para chegar lá, caso o Daniel Alves não tivesse condição. Eu acho que o Thiago Maia, e nem acho que é a primeira,
mas tem que estar entre essas opções de estarem no foco ali, porque tá jogando demais. Sinceramente, só para falar de volante, eu tô sem preocupações para o futuro, sinceramente. Acho que vai sobrar muito volante de fora com altíssima qualidade, inclusive. Como já sobra, né? O Everton Ribeiro, como a gente já citou, né, é craque, foi o melhor em campo. Arrascaeta e Pedro, esses foram bem apagados na partida, mas foram decisivos no lance do gol. Mas é aquela análise que ficou meme, né? Virou um meme da história do futebol que uma vez fizeram no jornal aí sobre algum jogador. Um gol e nada mais. Nota 4,5. Não acho que talvez seja para dar 4,5, mas sim, foi um gol e nada mais, principalmente pro Pedro. O Arrascaeta nem foi gol, mas acho que até apareceu um tisquinho mais que o Pedro ali no resto do jogo. Decisivos, mas apagados. O Gabriel foi decisivo também nos pênaltis, né? O Felipe já falou bastante aí. Mas com a bola rolando, ele mais atrapalhou do que ajudou até, né? Não foi muito participativo no lance do gol. Assim, não foi muito participativo efetivamente. Você não viu grandes chances criadas pelo Gabriel. Mas... inclusive, no lance do gol, ele é o único do quarteto que não participa, né? A bola vem com a Arrascaeta, depois Everton Ribeiro, passe maravilhoso, Pedro, gol. E atrapalhou, estando impedido em 2 gols anulados, né? Podia muito bem, talvez, né? Nem ter precisado passar pelos pênaltis. Mas, enfim, decisivo também na disputa de pênaltis. Ou seja, com essa a gente chega à conclusão que do quarteto o único que jogou bem foi o Everton Ribeiro e foi o melhor em campo. E assim, se teve um momento desse jogo, ou melhor, o Flamengo saiu na frente, eu fiquei torcendo pro Corinthians empatar. Mas um momento que eu torci pro Flamengo, ou o Corinthians ser campeão, foi o momento que caiu o Gabigol. Eu queria muito que o Flamengo perdesse com o Gabigol errando o pênalti, mas ele tem que, né? Não dá pra não se render, que ele realmente é muito bravo depois do negócio desse. Inclusive, ainda tô com um certo desgosto por ele desde o jogo contra o Ceará. Ele foi patético, mas não dá. Ele foi sensacional. E o Rodinei, né? Não poderia deixar, eu segui meio que na ordem aqui das posições ali que vão se mostrando na hora de falar a escalação, mas eu não podia não botar o Rodinei como o último citado aqui do time do Flamengo. Gol do título, e isso, não precisa falar mais nada, foi o gol do título, tendo meio com a redenção aí no Flamengo Ele se tornou confiável. O Rodinei nunca conseguia se tornar confiável com constância dentro do Flamengo. Quando ele começava a ser elogiado, aí uma vez vacilava. O máximo que teve foi aquele gol naquele jogo contra o Corinthians, mas depois ali já voltou pro eixo. Aí que tá. Eu não confio. Mas eu vejo 2 pontos de vista aí. Mesmo que contrataram o Varela, né? Ainda tem esse ponto de jogador de seleção. E tá no banco do Rodinei, até agora. Eu vejo 2 pontos de vista aí. Se eu sou o Rodinei, eu não fico. Ainda não renovou, né? Se eu sou o Rodinei, eu não fico com o mesmo papo que eu falei do Daverson no ano passado. Não tem por que ficar para voltar tudo que já reconquistei. Para voltar para o ponto anterior depois que eu já consegui reconquistar. Eu sairia por cima. E no momento que ele sai e pega outro grande. Uhum. Se ele ficar, ele pode se queimar e ir parar no Cuiabá, como o Daverson foi. Exato. O próprio Atlético Mineiro está interessado nele. Apesar de dar uma fase, é um time que se espera muito. Agora, se eu sou o Flamengo, eu tento renovar, porque eu sou da tese de que
não se livra de jogador antes que você tenha um melhor que ele. Então, Descontrataram o Varela, né? Mas ainda não mostrou. eu não tenho um melhor que ele. Se fosse melhor, ele tava jogando. Nada a ver. Não conheço o cara pra dizer que ele é melhor ou pior. Não conheço ele de onde ele era. Ele tá há meses aí no Flamengo. Se ele fosse melhor, ele tava jogando. Nada a ver. Contrata um lateral de verdade, um lateral pra ser titular do Flamengo. Ou fica com o Rodinei mesmo. E agora indo pro vice-campeão, né? O Corinthians, tivemos um Fagner que foi o contrário do Gabigol. Fez uma partida muito boa durante os 90 minutos. Mas na hora do pênalti acabou desperdiçando sua cobrança. E eu acho, inclusive, as críticas deveriam ir mais nele do que no Matheus Vital. Eu acho que o Matheus Vital... E o Fagner que costuma errar os pênaltis, né? Eu vi que... Assim, mais ou menos. Assim, tem você tem essas lembranças dele perdendo pênaltis, mas ao mesmo tempo, os últimos 6 pênaltis que ele tinha cobrado na final ele tinha feito. Não sabia. Eu acho que o que eu vi então era de cobrança de pênalti, não de disputa de pênalti, no caso. Ele vinha errando muito em sequência. Eu me lembro dele ter acertado aquele contra um time retrô, né? O retrô. E aí ele até ficou zoando os caras lá. O povo ficou zoando ele por zoar o outro retrô. Mas não é o mérito do vídeo. O Gil fez mais uma grande partida, assim como semana passada. É um que imagino que poderia ter batido no lugar do Matheus Vital. Um pênalti. Já o Fausto, eu vi opiniões bem contrárias nas redes sociais. Vi gente perguntando quando o Fausto vai estrear pelo Corinthians. Até hoje eu não... Até eu tô falando de mim. Eu não vi esse cara jogar muita coisa no Corinthians, mas eu vi jogos que eu vejo. E eu vi gente dizendo que o Fausto é uma contratação espetacular do Corinthians depois desse jogo. Depois da final. Mas pra mim foi muito mal. Muito mal. Ele tava num ritmo totalmente diferente, totalmente descolado do resto do time. Ele até, se ele foi minimamente bem em algum momento, foi no primeiro tempo, que foi quando o Corinthians estava pior. O time cresce no segundo tempo, ele vai ladeira abaixo, dormiu. Tava dormindo em campo, até demorou pra sair. Renato Augusto é craque, mas assim como semana passada eu falei, né, ele mostrou que é craque, mas não teve muito poder de fogo nesse jogo, nem no jogo de ida. Não conseguiu transformar o fato de ser craque em fazer gol, ou botar a gente na cara do gol e esse gol acontecer. Não conseguiu ser decisivo. Ele deu vários chutes da Bélgica, né? Daquele da Bélgica nos 2 jogos, inclusive. Nenhum entrou assim como contra a Bélgica. E do jeito que eu falei, o Santos, né, só encaixando a bola como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu vou falar de outros 3 jogadores aí do Corinthians que eu achei que foram muito mal. Duqueiroz, Roger Guedes e Yuri Alberto. Assim, as entradas do Matheus Vital no lugar do Roger Guedes e do Juliano no lugar do Duqueiroz fizeram o time crescer ainda mais. O Corinthians cresce no segundo tempo, mas ainda mais depois da entrada do Vital e do Juliano. E não sei até que ponto por causa do Vital e do Juliano e não pelo que não estavam fazendo do Queiroz e Roger Guedes, que jogaram muito mal. Adson, já falei que mudou o jogo, né? Entrou muito bem. Foi o que faltou ali no ataque do Corinthians no primeiro tempo. A gente via que o Corinthians conseguia minimamente existir, minimamente se mostrar, competir no primeiro tempo, mas não estava faltando algo, e isso claramente no segundo tempo foi mostrado que o que estava faltando era o Adson. O Juliano fez o gol, botou o time para disputar os pênaltis, e Matheus Vital. Esse aqui nós precisamos ter uma conversa legal. O que eu tenho a falar é: bem-vindo ao Ceará. Anota. O Matheus Vital, ele cria a jogada do gol. Mas, convenhamos, várias jogadas de gol foram criadas. Não foi uma novidade no jogo.
Não é como se ele tivesse feito uma coisa que não estava acontecendo, como o Adson fez. O Adson fez, o time mudou. O Matheus Vital mudou um pouquinho, porque o Roger estava muito mal. Mas o Corinthians já estava criando chances de gol. A diferença é que na do Matheus Vital criou, não foi o Roger Guedes sem goleiro para chutar por longe. E ele perde o pênalti. Vamos lá. O Matheus Vital, por mais que venha vindo bem aí, tá legal. Joga bem aqui, joga bem. Entrou contra o, sei lá, Juventude no segundo tempo e fez uma fumaça. O Matheus Vital não pode ser solução para o Corinthians. Vamos lá. Apareceu o Toguro na paródia, no vídeo que a gente reagiu, em pleno 2022. Não pode Matheus Vital estar sendo solução para o Corinthians. Matheus Vital, anos atrás, a gente falava, meu Deus, como é que o Corinthians quer ser competitivo se o Matheus Vital é o jogador do time? E ele volta e vira solução na final, não pode. O Davidson fez exatamente isso. Mas não pode. É tanto que quando na primeira oportunidade se livraram, porque não pode. Bom ponto. E eu acho que com isso a gente chega na conclusão que o Vitor Pereira não conhece o Elon Musk. Mas, assim, mais do que críticas ao Matheus Vital, eu tenho críticas ao do Ilho, que não se livrou do Matheus Vital, ou que não contratou alguém melhor que o Matheus Vital. Do Ilho também. Eu tenho críticas ao Vitor Pereira, que botou o Matheus Vital, porque entre esses nomes aí, o outro que também acho que não deveria ser mais solução para o Corinthians, e chegou a ser bem cogitado até para ser titular, principalmente no jogo de ida, eu vi muita gente falando sobre isso. O Ramiro era melhor botar o Ramiro. O Ramiro, pelo menos, tem uma casca. Uma casca de ser campeão como titular da Libertadores pelo Grêmio. Ele não ia tremer num pênalti. Ele podia perder. Mas ele não é um menino de 24 anos que nunca decidiu nada na carreira. Ainda mais pós o Gabigol fazer aquilo. Apesar de que impacta, acho que muito jogador mais experiente teria seu peso. O Maicon, por exemplo, é jovem, bateu ali e fez, né? O Maicon é campeão brasileiro pelo Corinthians. O Maicon é mais jovem do que o Matheus Vital, né? Se bobear, nem tenho certeza. Essa é a menor ideia, mas ele é campeão brasileiro pelo Corinthians. Pois é, bateu aquele pênalti contra o Palmeiras no Allianz também decisivo. E o Vital pegou um peso muito grande. Não deveria ter caído em cima dele. Esses jogadores, uma hora a conta estoura. E é por isso, por exemplo, se eu sou o Rodinei, eu saio. Porque quando a conta estourar, eu vou jogar fora o que eu consegui reconquistar. Eu tentaria conquistar algo diferente em outro canto. Mas, por exemplo, se ele vai pro Atlético Mineiro, ele joga fora? O Flamengo não gosta do Atlético Mineiro, mas... Eu acho que não. Eu acho que... Também se não sei. Eu perde um trisquinho e quando se aposentar ninguém lembra mais. Acho que é verdade. E agora, indo para a análise mais tática do jogo, o Flamengo jogou no 4-4-2, marcação por zona ali, girando a bola no meio e sendo muito vertical na frente, basicamente as mesmas coisas que a gente já falou semana passada. A diferença do time foi só o Vidal no lugar do João Gomes, que não é uma grande diferença. E contra-ataques rápidos, né, quando recuperar a bola. Basicamente tudo igual a sempre, até uma vez ou outra ali, quando não tem o Gabigol ou o Pedro, ele muda um pouco no time ali, o Dorival. Mas jogos que você vê, esse é o time do Flamengo, é assim. E foi assim, mais uma vez. A diferença, eu acho, até porque eu falei na semana passada,
é que em vários momentos ele usou mais esse contra-ataque, né? Principalmente no segundo tempo. O contra-ataque foi mais usado porque o Corinthians estava mais com a bola do que o Flamengo. Então ele recuperava mais vezes a bola, ou seja, mais vezes ele saía em contra-ataque. O Corinthians já ali começou 5-3-2 defendendo ali, né? E no 3-5-2 quando tinha a bola, botando o Roger Guedes e o Alberto lado a lado no ataque, tentando uma coisa diferente ali, o Vitor Pereira, mas mudou logo, viu que precisava do Adson em campo, voltou ali pro seu esquema de sempre, né? Com 4-3-3 quando tá com a bola. E também marcando por zona, girando a bola no meio e até tendo muitos cruzamentos na área, como eu falei, mas a partir de um pouco depois da metade do primeiro tempo ele passou a trabalhar mais e melhor a bola, né? Não cruzando tanto assim, continuou cruzando algumas vezes, com frequência relativamente de média para alta, mas não era toda hora, não era 100% das vezes como estava sendo. E procurando trabalhar mais para talvez cruzar num momento melhor. Foi tanto que o gol saiu num lance de cruzamento, mas até mais baixo, né? Como eu disse, estava toda hora era cabeça do Davi Luiz, cabeça do Felipe Luiz, esse e todo mundo. Com esse trabalho de bola melhor, cresceu no jogo, como a gente já falou, como a gente já analisou tudo aqui. E falando em Davi Luiz também, o Davi Luiz jogou muito de zagueiro e de volante, quando saiu o Thiago Maia e entrou o Fabrício Bruno. E eu quero saber se tu concorda com a nossa análise. Bota aí nos comentários o que tu achou dessa final, se tu acha que o Flamengo realmente foi quem mais mereceu pelo jogo, sair com o título, o que tu acha, tu renovaria com o Rodinei se tu fosse o Flamengo? E se tu fosse o Rodinei, tu ficava lá ou tu buscava novos ares? Diz tudo, dá a tua opinião sobre tudo que a gente comentou no vídeo. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Acho que um peso é se o Flamengo ganhar a Libertadores, né? Porque o Mundial é só ano que vem e aí ele pode querer jogar o Mundial. Nova por 2 meses. E olhe lá, se ele entrega o Mundial. Mas vai, renova por 2 meses. E se tu não tiver gostado do vídeo, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais, estão na descrição do vídeo. Sempre que tiver vídeo novo a gente posta lá. E é isso, tchau. Tchau.